Salve, galera do mal, daqui é o Will. Estamos em mais um Filadélfia Responde. Então, onde que a gente responde a pergunta dos inscritos. É isso. Então, vamos nessa. Tem mesmo repertório montado para impactar o visitante? Por exemplo, dízimo, oferta e aceitar Jesus? Vamos nessa. Bom, essa sequência não é um jeito de impactar o visitante. Geralmente, né, a ordem do culto, a liturgia do culto, né, a sequência do culto, o jeito que você quiser falar, é mais para ficar mais organizado, para ter uma hora de começar e uma hora para terminar, entendeu? Então, você tendo o tempo ali do apelo, do dízimo, da oferta, da pregação, do louvor. Então você estipula ali o tempo determinado, né? Os líderes vão estipular o tempo determinado e vai rolar o culto naturalmente, entendeu? Essa questão de criar estratégia para impactar novo convertido, isso aí é só coisa de pastor presepeiro. Isso aí ele vai fazer com o decorrer do culto, entendeu? Fazer uma revelação maluca lá, sabe? Forçar uma barra lá pro visitante ficar impressionado e achar que ele é espiritualizado, entendeu? Mas sequência do culto não influencia tanto não. Poxa, mas convenhamos, né, cara? Pô, imagina tu chegar num culto que a oferta é a primeira coisa do culto. Soar meio estranho, né? Já pensou? Tu chega no culto, irmãos, vamos dar oferta, nem orou ainda. Entendeu? Seria meio esquisito. Mas é só uma questão de ordem no culto. Lá em 1 Coríntios 14, 26 a 33, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da ordem do culto, entendeu? Então eu vou ler aqui rapidinho, só para ter uma base bíblica na resposta, ok? Então vamos nessa. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, ou por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Entendeu? Então, até para você falar em línguas, existe um momento certo, o tempo certo, e existe um intérprete para aquilo ali. Entendeu? Para você profetizar também, você pode profetizar à vontade. Se tiver 20 profetas, pode profetizar os 20 profetas na igreja. Porém, tem que ser cada um no seu quadrado, cada um no seu tempo determinado. Entendeu? Senão vai virar uma bagunça. Como o apóstolo Paulo aqui diz, Deus não é Deus de confusão. Tem uma experiência muito louca que eu fui com um amigo meu. Aqui no Rio de Janeiro tem muito ponto de pregação, sabe? Que é na garagem de algumas casas. Não é uma igreja, é uma casa, um espaço que as pessoas fazem um culto por semana, sei lá, ou 2 cultos por semana, de oração, essas coisas. Aí chegou aos nossos ouvidos que tava rolando umas curas lá, né? E a gente tava nessa pegada, querendo procurar mais espiritualidade, né, cara? Tocar mais no sobrenatural. Eu tava precisando de uma cura, então a gente foi nesse culto de segunda-feira, irmão. Cara, o culto começou 7 horas e acabou 11 horas da noite. Cara, os dirigentes do culto davam oportunidade até pro cachorro que passava na rua, sabe? Uma confusão danada, uma gritaria. Conclusão, a gente não entendeu nada, não recebeu nada, eu não fui curado e no outro dia eu cheguei cansado no trabalho. Que o culto acabou e chegou em casa quase meia-noite, né? Mas, enfim. Então, por essas e outras, pergunta se eu voltei lá. Claro que não. Mas por essas e outras que é importante você ter uma ordem no culto, uma sequência, sabe? Pra poder não ficar também uma coisa muito cansativa. A próxima pergunta é a seguinte: qual a maior contradição bíblica? Cara, não existe contradição na Bíblia, entendeu? A Bíblia, a palavra de Deus, é inerrante, não tem nenhum erro nela, sacou? Não é questão de erro de digitação, de editora, nada disso, cara. O que acontece?
pode soar como contradição alguns problemas de tradução do texto, entendeu? Então, como todo mundo sabe, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, né, e em grego, sacou? Então, algumas palavras, por exemplo, em grego, são difíceis de passar por português, então os tradutores ali passam perrengue para poder colocar uma palavra que não fuja muito da ideia que algum dos apóstolos falaram, Jesus falou, entendeu? Do texto. Então eu vou te dar um exemplo. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Todo mundo conhece esse texto. Só que o que acontece? Se você for um malandrax, sacou? Quer arrumar furos na palavra de Deus, a pessoa pode chegar e falar assim, porque existe aquela ideia que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, o único que leva a Deus é Jesus. Ponto, ele é o único caminho, né? Então temos base bíblica para isso. Mas o que acontece? O cara pode chegar e falar assim, ué, mas aqui tá escrito, eu sou o caminho, eu sou, né? Tá no presente, naquele contexto lá de Jesus. Então, naquele momento, ele pode dizer que naquele momento Jesus era o caminho para chegar até a Deus, mas hoje em dia não. Hoje não. Hoje existem outros caminhos para chegar a Deus. A pessoa pode usar esse argumento. Usando de argumento o tempo da conjugação do verbo ser, né? Eu sou, ele é, eu sou, então ele só foi naquele período. Então, o que acontece? Em grego, esse verbo aqui ser, existe um jeito de conjugar diferente, né? Eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível. Aqui na língua portuguesa a gente tem o presente, passado e futuro. Então, eu sou, eu era, eu serei. Concorda? Correto? Eu seria e tem as outras variações. Só que em grego existe uma conjugação no verbo que ele coloca o verbo como se fosse o tempo contínuo, os três tempos ao mesmo tempo. Tá meio confuso, né? É presente, passado e futuro ao mesmo tempo, como se fosse uma coisa constante, entendeu? Então, quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, no grego, o verbo ser, ele é usado essa conjugação de continuidade, ou seja, Jesus era, é e será o caminho para chegar até Deus, entendeu? Então, olha a treta pro cara traduzir isso aqui, para não fugir a ideia. Isso aqui é só uma manobra de, sei lá, de argumento que um ateu, ou um gnóstico, ou um sei lá o que, pode usar para poder falar que tem contradições na Bíblia, entendeu? Então, quer ver um outro exemplo? Quando fala que Deus se arrepende. Pô, mas como assim Deus se arrepende? Mas lá fala que Deus não é homem para mentir, Deus não muda de ideia, então como que Deus se arrepende? Como lá em Noé, né, na época de Noé, que Deus olhou para a humanidade, se arrependeu de fazer a humanidade e decidiu mandar o dilúvio para matar a galera. Também é uma palavra com uma tradução difícil, sacou? Isso aí vai ser uma ideia pro próximo vídeo, porque senão vai ficar extenso pra caraca, sabe? Então, cara, o que parece soar como contradição bíblica não é uma contradição, e sim uma dificuldade de tradução de texto, sacou? Então, por isso que é importante você estudar grego, entendeu? Algumas palavras, quando você vê que o texto é muito difícil, você tem que ir pro original. Tem no Google, hoje tem muito de acesso. Ou você pergunta pro pastor da sua igreja ou pro seu líder, né, cara? Que, teoricamente, eles são preparados para isso, né? Eles estudam para isso. Então, quando você tiver alguma dificuldade com você encontrar uma suposta contradição na Bíblia, mostra para eles que eles vão te explicar. Entendeu? E é isso aí. Tomara que eu tenha sido claro. Terceira e última pergunta. É verdade que beber álcool não é pecado, mas se embriagar é? Né? Vocês querem base bíblica para encher a lata, né? Legal. Quando vocês forem beber, me chama.
Então, galera, é o seguinte, vou ser bem sucinto aqui, que eu acho que eu já falei isso em outros vídeos. Beber álcool não é pecado. O vinho que está na Bíblia, o vinho que Jesus transformou lá no casamento, água em vinho, tinha álcool, entendeu? Não era suco de uva, tá bom? E naquela época também existia cerveja. A cerveja tem mais de 10 mil anos de existência, entendeu? Que é a cevada fermentada. Então, galera, olha só. Com relação ao cristão, eu vou usar como base o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, que ela fala o seguinte: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Como Jesus nos chamou para sobriedade, né, cara? Então a gente não pode exagerar na ingestão de bebidas alcoólicas, sabe? Você pode beber tudo que você quiser, cara. Vodka, uísque, cerveja, caipirinha, o que for. Mas você não pode perder a linha, entendeu? Ficar bêbado. Então, pô, ficar doidão é feio pra caramba, né? Convenhamos. Mas também, pô, além de ser feio, de você começar a tomar atitudes inesperadas quando você tá bêbado, entendeu? E também isso faz mal pro seu corpo, pra sua saúde, você entendeu? Então, cara, mas tomar um goró de vez em quando é bom, que dá uma relaxada, entendeu? Então fica à vontade aí, sabe? Só saiba o limite, entendeu? E também, convenhamos, né? Na nossa sociedade não é bem visto você beber álcool, entendeu? E também, cara, se você teve problema na família com alcoolismo, cuidado, cara, cuidado, porque o alcoolismo pode passar hereditariamente, né, cara? Entendeu? Pode passar de pai para filho, de avô para pai, para filho, entendeu? É hereditário essa parada. Então toma muito cuidado. Às vezes você é predisposto a ser alcoólatra, predisposto a ser alcoólatra, entendeu? Então evita, cara. Sabe, eu tenho uma técnica, eu só bebo quando eu tô feliz pra caraca. Como eu vivo bolado com a vida, então eu quase não bebo. Entendeu? Então é isso aí, cara. Sabe? Mas o corpo é seu, joga pra dentro o que você quiser. Depois você assume o BO, assume as suas responsabilidades e não terceiriza a culpa depois. Então é isso aí, galera. A ideia é essa. Se gostou do vídeo, dá um like. Próximas perguntas aí, manda pelo meu Instagram, que tá aí na descrição do vídeo. E também, se quiser, coloca aí na descrição Descrição não, né, cara? Nos comentários do vídeo. Então é isso aí, tamo junto. E é nóis.